Boa tarde a todos, boa tarde aos conselheiros que estão acompanhando, Kleber Domingues, Luiz Henrique Major, ao diretor-geral Daír Gonçalves, aos servidores da casa que estão presentes na sessão. Hoje é uma sessão extraordinária, ela vem com o número 21, 2020, e infelizmente, digo infelizmente porque não é uma alegria abrir essa sessão hoje. É triste porque ela só está existindo em função da perda que a gente teve prematura da nossa presidente Maria Elizabeth Pereira. Mas a vida tem que continuar, tem que seguir, e na vacância do cargo para a presidência da Agergs, a lei institui que deve ser chamada nova eleição e os presidentes devem votar e escolher um sucessor. Então, eu estou abrindo essa sessão, que é justamente a sessão de escolha de um novo conselheiro presidente da Agergs. Terá um mandato de 30/4/2020 a 11/12/2021. Pediria a concordância, com a concordância dos conselheiros Kleber e Major, que a gente pudesse nomear nosso diretor-geral, Daír Gonçalves, para conduzir os trabalhos da reunião. Concordo. Kleber? Concordo. Ok, Daír, então eu pediria então que tu colocasse, deliberasse em relação à reunião de hoje, que é extraordinária, por favor. Ok. Obrigado, conselheiro Dahlen. Boa tarde a todos, conselheiro Luiz Henrique Manjon, conselheiro Kleber Domingues, conselheiro Dahlen, então, os demais presentes, colegas da Agergs. Como disse o nosso conselheiro Dahlen, é uma sessão extraordinária em face do ocorrido, ao qual a gente lamenta muito e digamos, é uma tristeza muito grande o que aconteceu, mas a gente tem que continuar essa parte institucional. Então, eu vou ler aqui os procedimentos que a gente deve adotar para a eleição, então, do conselheiro presidente nessa sessão extraordinária. Nós temos, a partir do nosso ofício circular, o roteiro é que as candidaturas foram realizadas, então, até às 14 horas do dia 27, né? As eleições serão aqui online, né, em face da resolução 56/2020 do Conselho Superior da Agergs, pela presença da maioria simples dos conselheiros. E aí eu já indico que são 3 conselheiros hoje na Agergs e os 3 estão presentes para essa votação. Então, eu fui designado o coordenador do processo eleitoral, do procedimento, né? E a ordem do dia agora é essa, né? Nós temos o conselheiro coordenador, no caso aqui o diretor coordenador, anuncia a ordem do dia, os nomes dos candidatos inscritos e coloca a palavra à disposição para o encaminhamento das candidaturas, por ordem de sorteio, o que poderá ser feito pelos próprios candidatos ou por outro conselheiro. Ocorrendo desistência, o procedimento será suspenso pelo prazo de 60 minutos. Inicia-se o processo de votação por ordem inversa de antiguidade no Conselho Superior. A apuração dos votos será realizada pelo coordenador. Em caso de empate, será feita nova eleição. Permanecendo empate, será eleito o conselheiro com o mandato mais antigo. Não havendo impugnação, será proclamado pelo Conselho Coordenador, no caso aqui pelo coordenador, o resultado final. A resolução do Conselho Superior contendo o resultado da eleição será assinada ao final da sessão extraordinária e publicada posteriormente no Diário Oficial do Estado. Então, eu agora, seguindo a ordem aqui, eu
coloco a palavra à disposição dos conselheiros. Pelo que eu sei aqui, me corrija se eu estiver errado, o conselheiro candidato é o conselheiro Luiz Dahlen. Então, eu coloco a palavra à disposição. Se algum dos conselheiros quiser fazer o encaminhamento da candidatura, ou o próprio conselheiro Dahlen. Diretora, eu acho assim que a gente podia pular a um consenso que já foi acordado entre os três conselheiros. Eu acho que a gente poderia já... eu acho que o interessante seria que o mais novo no conselho, que seria o Magion, iniciasse a fala, até o mais antigo sou eu. Okay. Não sei se vocês concordam. Para mim não tem problema. Boa tarde, conselheiros, diretor-geral, colegas. Como já foi dito anteriormente pelo Dahlen e pelo Odair, é lamentável que a gente tenha que fazer essa sessão hoje, em função da perda da nossa presidente Maria Elizabeth. Mas a situação requer que a instituição tenha um novo presidente, e por isso nós estamos aqui nesse momento. Eu acho que o conselheiro Dahlen foi o único que se inscreveu, então eu proponho que nós façamos, se todos estiverem de acordo, uma eleição por aclamação, sem necessidade de todo mundo ficar declinando seu voto, tendo em vista que é o candidato de consenso de nós todos. Muito obrigado. Odair. Conselheiro Kleber. Eu não tenho óbice, podemos dar continuidade. Então, sendo feita a proposta pelo conselheiro Manjon de fazer a eleição por aclamação, se os conselheiros, então, estão de acordo, pode ser considerado, proclamado, então, a eleição como presidente o conselheiro Dahlen. É isso, conselheiros? Sim. Perfeito. Ok? Então, anuncio aí que está eleito como conselheiro presidente da GERGS, para completar o mandato da, então, falecida presidente Maria Elizabeth Rosa Pereira, o nosso conselheiro Luiz Dahlen. Então, desejo, assim, desde já, sucesso nessa sua empreitada, conselheiro Dahlen, nessa época aí, para a gente dar continuidade aos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo. Anunciado, então, eu devolvo a palavra ao conselheiro que estava presidindo essa sessão, que era o conselheiro mais antigo da casa, conselheiro Luiz Dahlen. Obrigado, Odair. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que foi depositada tanto por parte do conselheiro Kleber quanto por parte do conselheiro Magion. Para mim é uma honra ter sido indicado pelos pares, que eu respeito muito como profissionais, e a responsabilidade aumenta muito. Eu sei que o meu tempo de mandato vai ser pequeno, mas nesse tempo pequeno, eu só quero prometer para vocês que eu vou continuar fazendo o máximo possível para a GERGS continuar sendo respeitada como uma agência modelo. Sempre foi. E tenho certeza que eu não quero fazer nenhuma gestão para dentro do gabinete. Eu quero fazer essa gestão para fora. Nós temos um planejamento estratégico que vai ser honrado. Nós temos novos integrantes da equipe que já mostraram muito valor. Está aí a Anne, que não deixa mentir, a Luciane, que a gente não conseguiu ainda meio que conversar e tratar algumas coisas com ela. Mas a nossa equipe é muito, muito qualificada e tenho certeza que a porta vai estar sempre aberta e nós vamos fazer essa gestão. Me cobrem, por favor, nós vamos fazer essa gestão de conselho superior e não de presidente.
Eu quero a participação, assim, sempre que possível, tanto do Kleber quanto do Magion, porque eu acho que os dois têm muito a oferecer para casa, para a Gergs como um todo, e também o Odair. Tenha certeza que nós confiamos em ti como diretor-geral, então acho que as diretorias, elas todas, têm a confiança também dos conselheiros, do Conselho Superior. Vamos tocar o barco, eu acho que tem muito para fazer esse ano. Muito obrigado pela confiança mais uma vez. Alguém dos conselheiros gostaria de tomar a palavra aí? Eu quero. A vida é um palco iluminado, repleto das perdidas ilusões. Assim falava uma música, e fala ainda. E às vezes a gente precisa se socorrer a algumas palavras dessa natureza para a gente tentar entender os caminhos que a vida nos carrega, nos leva. Estamos aqui há 5 meses fazendo uma nova eleição. Dessa vez, o bastão está na mão do Dali e para dar sequência ao trabalho. A agência vem com grandes preocupações, um momento extremamente delicado. A continuidade do nosso trabalho tem se mostrado satisfatória na medida da forma como a gente vem tocando as nossas atividades. Os desafios, em função do que vem pela frente, não deixam espaço para a gente descansar. As preocupações serão maiores, haja visto que a gente tem visto o crescimento alarmante dessa Covid aí. E para nós não vai ser diferente. Nós vamos enfrentar momentos bastante tumultuados, com alguns setores extremamente debilitados do ponto de vista de manutenção das atividades, mas, como reguladores, temos que fazer o barco andar, temos que fazer a casa trabalhar e temos que dar apoio às pessoas e temos que nos abraçar de uma maneira forte, pujante, e levando a nossa Gergs adiante. Desejo ao conselheiro Dali aí sucesso, dizendo que conte conosco, porque a gente está aqui para somar, não para dividir. E abraço a todos. Muito obrigado. Conselheiro Major, alguma palavra agora? Sim. Neste momento tão dramático e tão delicado que nós nos encontramos, né? Essa união dos 3 conselheiros indicando o Dali em votação unânime, isso demonstra que a instituição ela está acima das vontades pessoais de cada um de nós, né? Essa votação unânime no Dali demonstra que nós temos o interesse, acima de tudo, na instituição, pelo bem da instituição, a gente mostra essa unidade, né? E acho que o conselheiro Dali tem as melhores condições de coordenar essas atividades no período, né? E estou sempre à disposição, como sempre estive, né? E tu pode contares comigo para qualquer problema. Muito sucesso e parabéns. Obrigado, Magion. Eu vou contar assim como sempre contei. Obrigado. Bom, eu queria dizer que da parte da direção, eu agradeço as palavras do conselheiro Dali, desejando mais uma vez muito sucesso, porque o sucesso teu, Dali, é nosso da agência, né? A nossa equipe está abraçada, a gente tem visto aí essa participação dessa forma remota, como a gente tem feito, mas estamos segurando a peteca, como pode-se dizer, para a casa poder desempenhar da melhor forma possível. É claro que o momento ele traz algumas dificuldades em algumas atividades que exigiriam talvez a presença física, né? E isso está sendo impedido nesse momento, mas nós estamos trabalhando, a equipe toda, né? Estamos aí nos colocando à tua disposição e à disposição do Conselho para que a gente possa desenvolver e fazer o papel que a gente está procurando fazer aí, como eu sou testemunha das nossas reuniões nos últimos dias aí do Conselho, essa unidade que a gente tem buscado
né? E a gente torce para que isso continue e a gente consiga levar a Gerges para fazer aquele papel que está definido na sua missão, que é mediar os interesses no serviço público do Rio Grande do Sul para desenvolvimento e bem do Estado. Tá? Então, sucesso, Darlene, nesse período. E eu acredito que agora, Estela, né, a gente teria uma segunda etapa, que era a posse, né? Então, eu passo a palavra para a Estela rapidamente para ela dar uma explicação sobre isso aí. Então, boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros. Parabéns, conselheiro Darlene. É muito Obrigado. bom tê-lo agora junto da gente na presidência. Os documentos, eles já estão no SEI, no processo da eleição. Então, tem a resolução número 15 e o termo de posse. Os conselheiros precisam entrar no SEI agora e assinar esses dois documentos, a resolução e o termo de posse. Os dois documentos, depois de assinados, eles vão ser publicados no Diário Oficial. Estela, tu poderias ler, já que nós estamos em sessão ainda, o termo de posse para ficar gravado já e disponibilizado para quem vier. Tem a resolução e o termo de posse, né? Então, a resolução, tu puderes ler as duas. Tá, a resolução, ela é a resolução número 15, 2020, de 30 de abril de 2020, sessão extraordinária 21 de 2020, eleição do conselheiro-presidente da Gerges para o período de 30 de abril de 2020 a 11 de dezembro de 2021. Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Estadual 10.931, de 9 de janeiro de 97, e considerando a vacância do cargo do conselheiro-presidente da Gerges, considerando a decisão do Conselho Superior da Gerges na sessão extraordinária 21, realizada em 30 de abril de 2020, considerando o regimento interno da Gerges, considerando o contido no processo 341-390021, resolve eleger o conselheiro Luiz Darlene para exercer o mandato de conselheiro-presidente da Gerges no período de 30 de abril de 2020 a 11 de dezembro de 2021, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, na verdade, eu vou corrigir, aqui estava a sala do conselho, eu vou tirar isto, em 30 de abril de 2020. Essa é a resolução, e o termo de posse, que diz, termo de posse do senhor Luiz Darlene, no cargo de conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Gerges. Aos 30 dias do mês de abril de 2020, perante os conselheiros que abaixo assinam, o senhor Luiz Darlene tomou posse como conselheiro-presidente da Gerges para o período de 30 de abril de 2020 a 11 de dezembro de 2021, por ter sido eleito na sessão extraordinária número 21 de 2020, especialmente convocada para tal fim, nos termos do regimento interno da Gerges, para constar, lavrou-se o presente termo que assina. Seguem as assinaturas de Luiz Darlene, Kleber Palma Domingues e Luiz Henrique Mangione. Este documento é cópia autêntica, extraída da folha 45, verso do livro 1, destinado à lavratura dos termos de posse dos conselheiros do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, aberto em 8 de julho de 1997. São esses dois documentos. Ok, então agradeço a presença de todos. Mais uma vez, parabenizando e desejando sucesso ao conselheiro Darlene e encerrando essa presente sessão extraordinária.